A paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica dos Jovens. Aula esta, a pessoa do líder. Uma pré-aula apenas para que você possa se familiarizar com a aula do próximo domingo. Nessa ocasião, trataremos a respeito da personalidade do líder, da vida física, sentimental e espiritual e mental do líder. Então, fica com a gente aí. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade para inscrever-se, deixe seu like e vamos para a palavra de Deus. A segunda lição para o próximo dia 9 de outubro aqui de 2022, onde o texto da lição tratará a respeito da pessoa do líder, especificamente. Estudamos na semana passada sobre o que é liderança. Se você não assistiu, tem aí na playlist esta aula. Então, o texto principal, ou texto áureo, como bem conhecido por muitos, 3ª de João, versículo 2. João escreve a carta e ele manda um recado ao amado Gaio. Ele deixa o seguinte recado no 2º versículo: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, em que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. O líder João, falando para Gaio, que é o presbítero da igreja, ele deseja que Gaio esteja bem em todas as coisas, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, em todas as áreas da vida dele, como vai bem a alma. E este é o recado. O líder deve cuidar da sua vida física, espiritual e mental. Não pode negligenciar nenhum aspecto da sua vida. Nós já vimos, infelizmente, muitos líderes sofrendo, passando mal neste dia. Eu quero pontuar bastante essa questão dos cuidados em diversas áreas, que eu mesmo já presenciei líderes que, infelizmente, negligenciaram a saúde e, por um momento, sofreram muito. Às vezes se entregam, é um trabalho maravilhoso. Cuidar da obra do Senhor, servir ao Senhor é uma honra, mas nós não podemos negligenciar que nós temos um corpo, e esse corpo a Bíblia chama de templo do Espírito Santo. Esse templo precisa ser cuidado, em alguns momentos até reparado. Eu necessito de reparo na minha vida espiritual. O líder, ele precisa observar a vida dele como um todo. Se tem uma falha na estrutura aqui, ele precisa corrigir, ele precisa ir diariamente reparando. Então, ainda é tempo, líder. Se você não tomou cuidado com a sua saúde, ainda é tempo. Se sua vida espiritual deu uma cambaleada, ainda é tempo de alinhar a sua vida espiritual, a sua sanidade mental. Também ainda é tempo de você se organizar. Às vezes é importante até que o líder dê uma pausa, uma respirada, prepare, se organize, estude, leia, prepare-se, ore, jejue, se organize de todas as formas para que este líder esteja pronto, animado para o grande serviço que é liderar, servir no reino de Deus. Então, a lição de hoje é essa: cuidar do todo, em todos os aspectos desta grande lição que nós vamos tratar aqui neste momento. Quando nós falamos da pessoa do líder, logo nós imaginamos o indivíduo. E nós precisamos separar, porque este indivíduo ele tem uma personalidade em
Em linhas gerais, como diz aqui no início da nossa lição, e eu leio apenas um primeiro trecho para você, em linhas gerais, a personalidade tem sido definida por um conjunto de fatores afetivo, emocional e habitual que juntos formam o ser de uma pessoa. Então, isso tudo está ligado à consciência, isso tudo está ligado ao que a pessoa pensa de si mesmo, o que os outros pensam dela, do contexto, ambiente em que se vive, e isto forma ali a personalidade de um líder. E isso torna aquele líder, a pessoa, um ser único, que cada um tem uma personalidade. Eu tenho uma personalidade, você tem outra personalidade. Não tem como sermos idênticos um com o outro. Não, não. E é interessante que esta personalidade, essa nossa estrutura de vida, se nós permitirmos, o Espírito Santo molda ela, o Espírito Santo adequa ela. Quando nós nos enchemos, nos apegamos ao exercício, e eu digo exercício porque não é fácil você diariamente se apegar à leitura da Bíblia Sagrada, é um exercício diário que você precisa fazer de estudar, ler a Bíblia Sagrada, orar, jejuar. Isto é fundamental para o nosso crescimento, porque todo o líder, toda a pessoa, ele precisa se aperfeiçoar. Principalmente a pessoa do líder precisa aperfeiçoar em vários aspectos. E digo isto com muita propriedade, uma vez participando de uma palestra onde o pastor Agnaldo Betti ministrava, ele usou a expressão de Paulo falando a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. E quando ele ministrou sobre esse assunto, isso já faz uns 5, 6 anos, ele trouxe exatamente esses aspectos: físico, mental e espiritual. Imagina só, um líder que não cuida da sua saúde física, não se alimenta direito, pode incorrer em vários problemas de saúde. Um líder que não cuida da sua sanidade mental pode incorrer também num problema aí que está assolando muitas pessoas, ansiedade, depressão e tantas outras problemas mentais que têm surgido aí, porque o líder ele está encarregado de muitas funções e abraça também tantas outras que chega a ele, principalmente o líder cristão dentro da igreja, que ele passa a ser um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, um advogado, um médico às vezes, e tantas outras funções que este líder enfrenta. Então, por isso que este líder, em primeiro momento, ele é uma pessoa singular, um indivíduo que tem sua personalidade própria, ou seja, nós não precisamos querer imitar outro, não precisamos querer fazer igual ao outro, porque você é único, exclusivamente do seu jeito. E Deus, ele molda você àquilo que Deus quer para a sua vida. E é interessante, também no segundo subtópico da nossa lição, sobre a humanidade do líder, porque quando nós pensamos de humanidade, Deus constitui o homem como um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. E neste sentido, o líder não deve esconder a sua humanidade dos seus liderados. Porque às vezes nós achamos que o líder, ele é um super-herói, é uma pessoa que, ó, intocável, que não erra. Pelo contrário, dentro da humanidade do líder, nós vamos encontrar defeitos, problemas também na vida deste líder. Se nós olharmos para Moisés, um grande líder, o maior líder de Israel, ele também nós vamos encontrar nele problemas, defeitos e em diversos aspectos.
Se nós olharmos para outros líderes como Davi, como o próprio Samuel, também vamos encontrar ali é, problemas. Então, a pessoa, a humanidade do líder é natural, ele precisa permitir-se conhecer pelos seus liderados como um ser comum, igual aos demais, não passar a imagem de alguém que é um super-herói, um ser. Não. Então, este líder que passa essa imagem, que tem esta visão que os outros vão ver como, ó, este é um ser, precisa também, em um dado momento da sua vida, parar, repensar, permitir-se corrigir e seguir em frente, porque todo líder também tem a sua humanidade, está sujeitos a todas as coisas, a erros, a falhas, a enfermidades. A questão é não permanecer no erro. A questão é não permanecer nas falhas, é progredir, é crescer, corrigir, melhorar e seguir. Sempre, sempre, sempre. Nós estamos numa trajetória, e nessa trajetória, no tropeço, a gente corrige e segue. Amém? Então, o líder também precisa ter este cuidado com seus relacionamentos. Um líder, ele precisa, em primeiro lugar, observar o seu relacionamento com Deus. Um líder sem relacionamento com Deus, ele está, desculpe, ele está com um problema gravíssimo, gravíssimo. Porque o maior sucesso do líder, e quando nós falamos em liderança cristã, é conduzir, direcionar estas pessoas, este rebanho, estes liderados, mostrar o caminho para o céu. Então, se eu não tenho uma comunicação, um relacionamento com Deus, se eu não tenho essa vida diária de oração, de leitura da palavra de Deus, isso pode gerar em mim um problema enorme, porque eu não tenho para onde levar essas pessoas. Eu posso conseguir êxitos naturais, terrenos que todas as pessoas que querem conseguem. Eu preciso construir um projeto, vou seguir aqui um cronograma e chego, mas conduzir, direcionar para Deus, somente direciona e conduz aquele que tem relacionamento com Deus. Então, o líder, se em algum momento perde este relacionamento, ele passa a ter um problemão. Veja, Adão foi constituído líder por Deus. No momento que ele perde o relacionamento com Deus, ele começa a ter aí, ele percebe a sua nudez e aí ele começa a jogar culpa para o outro, ele começa a culpar outras pessoas. Lembra de Adão? Ele, opa, olhou, viu que tá nu, mas a culpa é de Eva. Aí ele começa a culpar os liderados. A culpa é de alguém, não é dele mesmo. Então, o líder precisa olhar para si mesmo, ter um bom relacionamento com Deus, para que então possa crescer. Tendo um bom relacionamento com Deus, ele vai ter também um relacionamento pessoal consigo mesmo. Tem pessoas que não está bem consigo mesmo. O líder precisa estar muito bem consigo mesmo. Ele precisa entender o seu momento, como é que estão as suas capacidades motoras, suas capacidades intelectuais, espirituais, como está este momento que ele está vivendo. E é preciso em algum momento se retirar, é preciso em algum momento parar, é preciso em algum momento refletir para olhar para si mesmo e tomar este devido cuidado. Então, líder precisa ter relacionamento com Deus, consigo mesmo e também um relacionamento com as pessoas. Na nossa lição ele traz relacionamento transcendental, que é com Deus, um relacionamento pessoal, que é consigo mesmo, e o interpessoal
com as outras pessoas. Porque se o líder não tem relacionamento com as outras pessoas, como que ele lidera? Imagina um líder que não dialoga, que não tem conversa, que não tem bom relacionamento com o seu grupo. O que acontece? Ele está fadado ao fracasso, porque não vão caminhar na mesma direção. Ele está indo, mas esse povo aqui está parado, ou então cada um está indo para um lado e não vão chegar em lugar algum. Então é fundamental que o líder deve observar essas questões. Então nós já falamos aqui a questão da personalidade do líder, ele é um ser único, exclusivo, não preciso querer ser igual ao outro, não. Dentro das suas qualidades, o Espírito Santo te molda, te usa. Falamos da humanidade do líder, que o líder não precisa transparecer ser um super-herói, ele tem falhas, ele tem erro, mas se ele corrigir e andar com Deus, crescer, Deus vai abençoar. E também da questão do relacionamento com Deus, jejum, oração, palavra, jejum, oração, palavra, e consigo mesmo, entender se ele está bem, se ele precisa melhorar em alguma coisa, e com as pessoas, ter bom relacionamento com o próximo é fundamental, sem o qual a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, para nós chegarmos a um objetivo, nós precisamos ter esse tripé bem fundamentado. Relacionamento com Deus, relacionamento interpessoal, esse relacionamento pessoal, eu comigo mesmo e também com o próximo. Os cuidados que o líder deve ter, isso aqui é preponderante na vida do líder. O líder precisa tomar cuidado, por exemplo, conhecer o seu limite de ação. Infelizmente, isso ocorre muito, muito mesmo. Na igreja, por exemplo, existem vários líderes. E um líder quer ultrapassar o limite de outro em determinadas situações. Isso, além de ser falta de ética, isso demonstra a ineficiência, a falha, a falta de conhecimento deste líder, de não saber que ele tem um limite, ele tem uma cerca para agir. Imagine só, eu estou pastor de uma igreja e aqui tem outro pastor de outra igreja com seu rebanho e eu fico interferindo ali na igreja onde o outro está pastor. Isso, além de ser falta de ética, eu estou desrespeitando o limite que há ali. Veja, nós tínhamos dois líderes, Ló e Abraão. O rebanho deles estava tendo problema, os pastores deles, os liderados estavam tendo problema. Para que não houvesse interferências de um e de outro, e não houvesse até mesmo litígios, o líder Abraão, falou: olha, vamos nos afastar um pouco mais, porque está havendo aí umas intrigas desnecessárias. Então, Abraão conhece o seu limite, mas os liderados deles não estavam conhecendo os limites. Então, ele precisou tomar uma atitude drástica naquele momento. Em alguns momentos é necessário tomar uma atitude drástica para que não haja esse avanço de limite e gera problema no meio dos liderados. E o líder, principalmente, precisa conhecer isso, senão daqui a pouco ele está interferindo no grupo do alheio. Imagina, você está numa empresa, você é CEO de uma empresa, dentro de uma área específica, CEO financeiro, e vai querer interferir na área do CEO da parte de almoxerifado, de logística ou de pessoal e de engenharia jurídica, independente. Cada um dentro da sua área. O líder precisa conhecer essa área específica. O líder precisa a escolha do líder deve ser feita também, principalmente o líder cristão, baseado na palavra de Deus. Um líder que eu tenho como exemplo, uma vez me falou o seguinte, um pastor chamado Manuel, ele disse: Wesley, toda decisão nossa precisa ser
tomada depois de muita oração e jejum. Mas mesmo assim, talvez você não escute Deus falando, Wesley, é assim. Mas você precisa ter uma segurança. Deus te dará paz para tomar a decisão. Na vida do líder não pode faltar relacionamento com Deus, jejum, oração e palavra, porque através disso o líder terá paz para tomar as suas decisões e escolher aí o melhor caminho, não exceder limites, não ultrapassar limites de outro. Eu preciso conhecer aí qual seja os meus limites. O apóstolo Paulo advertiu o pastor Timóteo, lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, que Timóteo fizesse a obra a qual ele havia sido chamado, com moderação e resiliência. Diante de todos os sofrimentos vividos por Timóteo, Paulo está dizendo para ele o seguinte, que independente de qualquer circunstância, ele permanecesse no seu lugar, fazendo aquilo que havia recebido do Senhor para fazer, enfrentando da melhor maneira possível, dentro das suas competências, apenas aquilo que Deus o incumbiu para fazer. É claro, se mostrando disponível para o crescimento, mas sem exceder limites de que não me foi colocado para fazer. Toda vez que na Bíblia nós vamos enxergar um líder excedendo limites, ele teve problema. Um grande exemplo é Saul, quando Deus diz através de Samuel que para ele subir, que o Samuel chegaria depois. O que ele fez? Ofereceu incenso. Ultrapassou limite, ofereceu sacrifício, ultrapassou o limite. O líder, ele era rei, mas não era sacerdote. Ele não tinha condição de fazer aquilo. Então, ele ultrapassou o limite e teve problema seríssimo. O líder precisa ter um preparo. Nós, como líderes, devemos nos preparar sempre, sempre, sempre. O líder deve se dedicar em todas as áreas. Se dedicar na leitura. A Bíblia diz aquele que ensina que esmere-se para que ensine bem, para que proporcione um bom conteúdo para os seus liderados. O líder precisa se preparar espiritualmente e intelectualmente. Espiritualmente só é através da oração, da prática do jejum e da leitura da palavra de Deus, sem o qual não há preparo espiritual. Não adianta eu ler todos os livros que tenho disponíveis, todos os livros disponíveis no mundo. Isso não é preparo espiritual, isso é preparo intelectual. Preparo espiritual requer oração, requer jejum e palavra de Deus. O líder precisa se preparar nesse sentido. Paulo, falando a Timóteo agora na primeira carta, no 4:13, ele diz: persiste em ler, ensinar e exortar. Ler para absorver, ensinar e exortar. Exortar porque em alguns momentos é necessário que o líder precise também exortar. E também Paulo, ele fala para os líderes em Atos dos Apóstolos 28, olhar por vós. Também Timóteo 4:16, 1 Timóteo 4:16, tem cuidado de ti mesmo. Rapidamente, quero falar aqui a respeito da saúde. Um líder, eu tenho, por exemplo, sempre gostei muito de doces, refrigerantes, essas coisas, e por tempos eu falo, vou cortar. Mas é algo que eu gosto muito. Só que você sabe que essas coisas fazem mal. Açúcar demais pode gerar diabetes, pode gerar vários outros fatores, outros problemas de saúde. Então, não estou aqui mandando você parar com nada disso, não. Eu estou falando que é possível. Eu conheço um senhor que aos 50 anos tomou uma decisão de cuidar da saúde. Ele tinha 112 quilos. Hoje ele tem 70, não tem problema de saúde, não utiliza remédios controlados para nada e vive muito bem. Então, o líder precisa se posicionar com relação à sua saúde. Às vezes, não tem tempo devido à carga de trabalho, de atendimentos, disso, daquilo outro, que o líder se envolve,
não consegue fazer uma academia, um exercício físico, e então balancear aí também na sua alimentação, que a alimentação ajuda muito no quesito saúde. O líder precisa tomar cuidado. Nós, como líderes, temos que nos cuidar. Infelizmente, nós temos muitos líderes aí que faleceram e às vezes até por um desleixo nesse quesito. Também preciso melhorar nesse quesito diariamente e tenho procurado melhorar em várias áreas da minha vida, espiritual, moral e físico. Também tenho procurado melhorar. Todos nós, todos os líderes precisam procurar melhorar. Ter cuidado de ti mesmo. O sucesso do líder é resultado de disciplina, esforço e preparo. Só que essa disciplina, ela é em todas as áreas. Por exemplo, eu tenho que me disciplinar, ler a Bíblia diariamente. O líder precisa ler a palavra de Deus diariamente. O líder precisa orar diariamente. O líder precisa ter uma constância de jejum, de prática de jejum. O líder precisa ter essa disciplina também na área física. Ter uma vida saudável, incluir talvez na sua vida aí um esporte e na sua questão mental, tirar um dia para si mesmo, para, vamos usar uma expressão aqui, desopilar, para pensar, refletir, ficar leve. Então, o líder precisa se preocupar. Então, é disciplina, que é uma prática constante de aprendizagem, de crescimento, de absorção, para poder depois informar, para depois passar, para depois conduzir. O líder precisa esforçar, esmerar, porque tudo isso exige muito esforço e preparo. Então, ter cuidado com as expectativas dos outros. O apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz que os homens os considerem como ministro de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Segundo o texto, devemos esperar que ele seja fiel servidor de Cristo. Os homens estão olhando para o líder e têm uma expectativa do líder. Então, o líder precisa tomar esse cuidado em todos os momentos, porque as pessoas têm uma expectativa. E não adianta eu querer dizer que eu vivo da maneira que eu quero e o outro não tem. A Bíblia diz para nós sermos sal da terra e luz do mundo. E na conclusão desse pensamento, lá em Mateus, Jesus Cristo diz: se a sua justiça não exceder a dos fariseus, então eles precisam ver em nós, precisam ver essa luz. Então, quando o líder ele está com alguma falha moral, espiritual, intelectual, mental, ele precisa tomar cuidado e corrigir isso para que a expectativa dos outros não seja frustrada. Dentro de todas essas questões, o líder precisa ir diariamente pontuando e melhorando. O líder necessita compreender e crer que os resultados positivos do seu trabalho também é parte de dedicação. Olha só, é parte de dedicação, esforço e disciplina. Na vida do líder, para ele ter bons resultados, precisa ter dedicação, esforço e disciplina. Mas não focando apenas aquele líder ora muito, mas não lê, ora muito, mas não jejua, ora muito, mas não vigia, ora muito, mas não tem cuidado com sua vida física. Então, é um todo, é um todo. Nós não podemos separar. É todo este cuidado que precisa ser necessário. E lembrar que é fundamental que, mesmo com todo o preparo, com toda a disciplina, com toda a dedicação, quem dá o crescimento e os resultados do trabalho é sempre da parte de Deus. E a vida espiritual do líder, essa é fundamental. Dignidade deve definir a espiritualidade do líder no quesito moral, espiritual e intelectual,
o líder precisa ter cuidar também da sua vida espiritual. Já vemos falando aqui em todo esse contexto. No quesito família, o líder também precisa tomar cuidado com isso. Paulo orientando a Timóteo, ele fala de ser marido de uma só mulher, ter os filhos em sujeição, e este líder, ele precisa observar muito bem isso, para que a vida dele seja exemplo para os demais. Já disse aqui em diversas ocasiões, líderes não são super-homens, falhos também, mas através do Espírito Santo, eles se corrigem, eles seguem crescendo e sendo exemplo para os fiéis. E também as práticas espirituais, reconhecendo as próprias limitações, ao ponto de partida para uma vida de entrega a Deus. Se o líder não tem essa prática, automaticamente seus liderados também não terão, porque ele está ali como ponto de referência para os demais. Então, os líderes sejam referência para os seus liderados, principalmente no quesito espiritual e também intelectual. Eu tenho algumas referências na minha vida, pastores, amigos, pessoas que cresceram em determinadas áreas aí, que não especificamente dentro do ministério da igreja, mas em outras áreas da vida pessoal, que são referências de líderes. Nós precisamos olhar para estes e imitar aquilo que eles fizeram de correto e também aprender com os erros para não repetirmos estes erros. Amém? Então, o líder, a pessoa do líder, ele tem que tomar todos esses cuidados e também reconhecer que sem Deus ele é nada. Sem Deus ele é nada. Então, nós, todos líderes, precisamos cuidar de nós mesmos em todos os aspectos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um crescimento espiritual, moral, intelectual, físico, mental, em todas as áreas da sua vida, que você possa prosperar. Falhou? Corrija, organize-se e volte a crescer. Só não fique parado, estagnado. Em nome de Jesus, seja abençoado. Deus te abençoe. Não é inscrito aqui no canal? Aproveite e inscreva-se aí.